Olá, estamos começando mais uma edição do Jornal Argumento muito especial para você que tantos e-mails mandaram, para você que tantas perguntas fizeram e para você que ainda tantas dúvidas tem. Trouxemos de volta aqui o Dr. Manuel Dias Reis, ele que é médico com especialidade na área de psiquiatria, para responder alguns dos inúmeros e-mails e também falar sobre alguns assuntos, que ainda continuam pairando sobre as nossas mentes. Dr. Manuel, muito obrigado por vir novamente. Eu já não tinha mais argumentos para adiar essa entrevista ou consulta. Obrigado pela presença do senhor, doutor. Bom dia, André. Bom dia, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui respondendo essas perguntas e eu tenho me surpreendido, com a gentileza das pessoas, me respondendo, me procurando no meu consultório, então eu tenho ficado muito surpreso e agradeço muito as pessoas por esse carinho que têm me dado. Agora, doutor, eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam, elogiam o senhor. Nada contra a questão médica, mas eu sempre falo da simplicidade, falo dessa forma que o senhor calma, tranquila, que o senhor tem de ouvir, de entender e de falar. Isso é fundamental para que o tratamento de problemas ele tenha um efeito mais positivo, o relacionamento médico-paciente? É fundamental, existe inclusive trabalhos científicos publicados até recentemente sobre isso, sobre o que é mais importante no tratamento médico, independente da especialidade. Então o trabalho que eu vi, esse último trabalho, estava direcionado à psiquiatria, e ao uso de medicamento, a questão das psicoterapias, Então, chegou-se à conclusão, nesse trabalho, que o que é mais importante do que remédio e do que a psicoterapia é a relação, que a gente chama relação médico-paciente. Que o tratamento começa, muitas vezes, lá na sala de espera, com os outros pacientes, um paciente ouvindo o outro paciente, ouvindo a secretária falar, como se fala do médico, ou do psicólogo, se for o caso, mas o que realmente é importante é no momento do encontro em que o paciente se encontra com o médico. Se você chegar num consultório que o médico nem levanta a cabeça para olhar para você, não é... Já. Doutor, nós recebemos inúmeros e-mails e todas as pessoas pedem anonimato. Sim. O que é isso? Vergonha, preconceito, estigma? Por que quando se trata de assuntos relacionados a problemas mentais, as pessoas elas pedem o anonimato? Olha, eu acho que é um pouco disso que você falou, sem vergonha de ser identificado, e tem uma razão clara, uma razão aí é que até hoje, apesar do nosso tempo moderno, com todas as informações, as pessoas ainda têm dificuldade em dizer que, olha, eu tenho um problema mental, Então, isso gera vergonha, porque se você chegar em determinado ambiente e falar, olha, eu estive no psiquiatra ontem, você está doida, Você foi fazer o que no psiquiatra? Ah, não, porque ele me passou uns remédios, mas você está mais doida ainda, Você vai tomar esses remédios, Então, o preconceito existe, Isso, e muitas vezes é tão marcante, que as pessoas têm dificuldade realmente de buscar o médico e fica buscando outros especialistas, vai num cardiologista, vai outros especialistas, e aí não consegue achar a solução e ficam doentes muitas vezes a vida inteira, e às vezes até passa a usar drogas, tipo álcool, então, para poder aliviar aquela situação, pelo menos momentaneamente, mas é o estigma, e isso acompanha a história da humanidade, André.
as pessoas, um exemplo, vamos dizer, mais recente, na Idade Média, não vamos falar tão mais antigo, na Idade Média, os portadores de doença mental, eles eram colocados em navio, né, assim, que ficava andando de cidade portuária em cidade portuária. Né, assim, aí numa cidade deixava um, pegava outros, noutra cidade deixava um, pegava outros, né, assim, porque não existia naquela época um hospital para transtorno mental. Quando passou a existir, existe um personagem na psiquiatria que ele é muito importante porque ele revolucionou o tratamento médico, né, assim, não só o tratamento médico, mas o tratamento de transtorno mental, que é o Felipe Pinel. Você já ouviu falar que o cara tá meio Pinel? Isso. Né, assim, então, o Felipe Pinel, ele, há uns 200 anos atrás, né, assim, ele fez uma mudança muito radical, assim, principalmente nos lugares onde eram jogados, literalmente jogados, aquelas pessoas portadoras de transtorno mental. Porque lá eles ficavam acorrentados, lá eles ficavam junto com outras doenças transmissíveis, né, assim como a lepra, tuberculose, né, assim, ficava todo mundo amontoado, jovens, velhos e portadores de epilepsia, de tudo quanto é tipo de doença, assim, que normalmente as pessoas acabam nos asilos, né, assim, por exemplo, os moradores de rua, porque muitos moradores de rua, eles são até hoje identificados como doentes mentais, né? Os andarilhos, né, assim, de vez em quando a gente está andando daqui para Brasília, né, assim, você vê aquelas pessoas andando ao lado do asfalto, os andarilhos eram também identificados com transtorno mental, muitas vezes até tem, né, assim, muitas vezes tem algum tipo de transtorno. Mas aí o que Felipe Pinel fez? Ele separou aquelas pessoas que eram doentes mentais, né, assim, que eram portadores de transtorno mental, dos outros pacientes. Então isso foi uma grande revolução no tratamento, mas não deixou de ter o estigma. Né? Assim, o estigma, o preconceito, ele existe até hoje. E assim, está muito... quando a gente fala de transtorno mental, né, é muito diferente, por exemplo, de você falar de diabetes, que as pessoas aceitam mais, que a pessoa vai ter que tomar remédio a vida inteira, né? Assim, hoje está até menos preconceito com a AIDS, por exemplo, né? Assim, que a pessoa também vai ter que tomar remédio a vida inteira. Mas por que o transtorno mental? Porque o ser humano morre de medo de perder a consciência, de perder o controle sobre ele mesmo. Né? Assim, então, quando a gente fala de transtorno mental, quando você fala de loucura, você está falando da perda dessa capacidade da gente se controlar, da gente ter controle sobre o comportamento da gente ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Né? Assim, e aí esse medo faz com que as pessoas evitem buscar ajuda. Né, assim, porque, não, se eu for lá no psiquiatra, eu estou doido, e doido é aquele que não sabe o que faz. Aí tem aquela brincadeira, né, assim, você está rasgando dinheiro, né, assim, não, se você não está rasgando dinheiro, você não está doido, né, assim, então, mas não tem nada a ver com isso, né, assim, uma pessoa que está deprimida e que não tem prazer em viver, não vê nada de bom na vida, que o único recurso que ela vê na vida dela é a morte, né? Então, essa pessoa vai caminhar para a morte em vez de ir no consultório psiquiátrico, né? Assim, ou uma criança que é hiperativa, ela não consegue ter uma atenção, focar a atenção dela na sala de aula, e isso vai levar ela a ter prejuízo o resto da vida, né? Se ela não pode tomar remédio. Se ela fosse diabética, ela ia tomar remédio, ninguém ia falar nada, né? Assim, mas, não, meu filho não é doido, né? Assim, então não vai tomar remédio de doido. Né? Isso é verdade. Doutor, o senhor falou sobre a questão de estigma e de preconceito. Há algum tempo atrás, a gente brincava, quando a gente via uma pessoa de comportamento diferente, falava assim, vou te levar para o Adalto Botelho. Aí, ou seja... Talvez o preconceito ou o estigma
dessa coisa de o Adalto Botelho era lugar de louco, de não sei o quê. Talvez tenha sido um dos motivos para a gente abandonar essa expressão, até mesmo acabar com esse projeto, já que pensava-se que ali era aquela figura que o senhor fala mesmo, pessoas acorrentadas, pessoas zumbis, pessoas que não tinham salvação. Ali era muito mais um corredor da morte do que propriamente um centro de tratamento? Olha, eu comecei a trabalhar no Adalto Botelho, eu trabalhei muitos anos no Adalto Botelho, né? Em 75, né? Assim, então, naquela época, quando eu comecei a trabalhar no Adalto Botelho, dentro do Adalto Botelho existia em torno de 1.200 pacientes. E como havia uma superlotação, né, assim, não havia muitos lugares, assim, não tinha cama para todo mundo, não tinha lugar para as pessoas dormirem, então dormiam pelo chão, dormiam pelos pátios, né, e não tinha roupa para todo mundo, às vezes eles nem ficavam com roupa. Né, assim, mas uma coisa que não existia era corrente, né, assim, não existia celas, né, assim, então as pessoas não ficavam acorrentadas e nem presas em celas, né? Mas existia aquele mau acondicionamento, vamos dizer assim, dos pacientes. Em 88, 89, quando eu deixei de fazer, assim, de participar da diretoria do hospital, nós tínhamos feito um pedido para o Ministério da Saúde para ver quantos pacientes que realmente cabia no Adalto Botelho. Para surpresa nossa, veio que o Adalto Botelho tinha uma capacidade de 256 pacientes. E em 75 tinha 1.200 pacientes. Agora você vê essa situação. Eles eram maltratados? Não, não eram maltratados. A condição que era dada para o médico, para o enfermeiro, para os atendentes de uma maneira geral, né, assim, era muito precário, como é hoje na saúde pública, né? Assim, eu falo muito sobre esse programa dos Mais Médicos, né? Mais Médico, que a questão não é mais médico, a questão é estrutural. Né? Assim, o Estado não dá condição para o médico exercer a profissão dele adequadamente. Né? Assim, muito menos essas prefeituras do interior. Né? Assim, porque eles fazem a chamada ambulância-terapia. Você adoeceu, eles trazem ele para Goiânia. Né? Assim, então, o problema do Adalto Botelho não era o tratamento, mas era a condição de estrutura que tinha. Aí criou-se esse estigma de porque você chegava lá, quem ia ver, e várias vezes jornalistas faziam reportagens sobre lá, mostrando como que era realmente uma coisa muito feia, né? Assim, eu me lembro de uma vez que saiu uma reportagem, eu não sei como que saiu isso, né? Assim, mas assim, dos pacientes em pé, todos pelados e uma mangueira sendo jogada água neles para tomar banho, porque não tinha chuveiro para todo mundo. Né? Assim, e o chuveiro que tinha, nem água quente tinha, muitas vezes nem chuveiro não tinha, era um cano que jorrava água. Né? Assim, não tinha estrutura. Né? Assim, você pegar o hospital, né? Assim, hoje existe uma preocupação muito grande da sociedade, então a gente quase não está vendo isso mais, né? Mas ainda existe muito hospital que é da prefeitura ou, né, assim, do Estado, que são de péssima condição estrutural, né? Assim, não tem nem esparadrapo, né? Nesses dias atrás, doutor, assistindo a uma novela, a novela das 8, teve um caso de uma menina... Que começa às 9? Que começa às 9, né? Igual das 8 começa às 9. Aí o que mostram pra gente sobre essas clínicas de repouso, de tratamento, é que as pessoas vão para lá e viram zumbis. Inclusive, em várias cenas, a pessoa ela aparece com aquele olhar distante, dopada, fora de si. Isso contribui para esse estigma, para que esse preconceito... Para manutenção. Contribui, lógico que contribui, porque hoje a realidade já não é mais essa. Né? Assim, hoje nós temos medicamentos, né, assim, que a pessoa toma e não vira zumbi. Se fosse há 30 anos atrás, até a gente podia falar, não, realmente é isso. Né? Mas algumas coisas têm que ficar bem claras. Né? Assim, a gente... Você hoje, mesmo em hospitais particulares,
né, assim, o número de pessoas que atendem os doentes é mínimo possível. Tanto é que a gente vê pessoas sentadas no chão tomando soro para dengue e não acha que é louco. Então, mas então o número de pessoas que assiste, as condições, hoje aqui em Goiânia, né, eu não sei mais quantas clínicas tem, porque algumas andaram fechando, mas deve ter umas 4, 5 clínicas psiquiátricas, elas são 95% dos pacientes internados são pacientes ligados ao SUS, que estão lá pelo SUS. Né? Então, e o SUS paga baixíssimo. Né? Então, é uma coisa horrível, né? Assim, a remuneração, né? Assim, que o SUS faz para as clínicas psiquiátricas e para a saúde de uma maneira geral. Que é caro, né? O tratamento mental é caro. E todos, você imagina um tratamento para AIDS, apesar de que o Brasil é modelo de assistência à AIDS, né, assim, mas é um tratamento muito caro para o câncer, né? A gente vê histórias aí do Hospital do Câncer, Sim, do Araújo Jorge, né, que é outra doença também muito estigmatizada, né, que as pessoas falam, você falou que é câncer, você olha assim e tal. Já morri. Eu morri, vou ficar deformado, ninguém quer saber de mim, né, a pessoa entra em depressão. Né, assim, mas a gente, nas clínicas psiquiátricas, né, assim, tem uma coisa que é a dificuldade de você manter o controle sobre todo mundo que está ali dentro. Né? Não tem como você manter o controle, por exemplo, de uma clínica que tem 200 pacientes, né, assim, internado, e que um está agitado, está agressivo, e o outro não para quieto, o outro fica importunando todo mundo. Né? Então, a saída, muitas vezes, é a medicação. E tem outra questão, doutor, que eu já ouvi isso do próprio SAMU. Um médico, ele falou assim, olha, quando você vê uma pessoa com distúrbio mental pela rua, liga lá no SAMU e fala que é um QBU. QBU. Fala que é um QBU que o médico já vai entender na hora do que se trata. Aí criou-se essa história de quando a pessoa está com um comportamento assim meio estranho, fala que está QBU. Ou seja, outro estigma e outro preconceito que pode ser chamado até de um bullying adulto, né? Ou de um bullying, né? Essas coisas assim, doutor, elas potencializam naquela pessoa que é tratada assim o mal que ela está tendo? Potencializa, né? Assim, você usou uma expressão que eu acho que cabe muito bem aí, que é o bullying. Né? Isso não deixa de ser um bullying, né? Você é doido, você é QBU, né? Assim, você é isso, né? Assim, isso não deixa de ser. Né? Assim, eu não sei nem quando eu era menino, a gente já existia bullying, né? Já, só que a gente não chamava isso de bullying, né? Essa palavra veio para... Mas sempre existiu, né? Essas pessoas que ficam pegando no pé dos outros e que ficam maltratando as pessoas, seja através de palavras, né? De comportamento, né? Então, eu falei disso de menino porque, assim, eu sou de Trindade, né? Assim, então, a gente tinha naquela época uma senhora, uma negra, né, assim, que sofria de transtornos mentais e que andava na cidade, pela cidade, né? E a meninada ficava atrás dela, mexendo com ela. Menino, você sabe como que menino é, né? Então, a menina, eu estou falando menina assim, a criança, né? Assim, não só... a postura Não só o masculino, né? Assim, mas tanto meninos quanto meninas, né? Assim, então, eu juntava aquela molecada e ficava atrás dessa senhora, infernizando a vida dela, né? Então, isso sempre existiu, né, assim, e vai existir. Hoje, na nossa realidade, os meninos mal saem na rua, e quando sai dentro de carro dos pais, né, assim, então, assim, os meninos que vivem mais no centro, porque os da periferia ainda vivem na rua ainda, né? Mas existe o bullying, ou você maltratar uma pessoa, chamar ela de doida, ainda é muito comum. Isso reforça naquela pessoa que é doente, ou que está tendo um transtorno, né? Assim, eu sou doido e aí eu não vou, ou o doido não pode fazer isso, ou ele deve, até aproveita a situação, né? Já que eu sou doido mesmo, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, já que eu sou doido mesmo.
mas reforça muito a postura do doente, né? Que a gente tem que evitar, A dificuldade é, quando se trata em transtorno mental, é a gente dar o que o médico chama de diagnóstico. Né? Assim, saber se realmente aquela pessoa é portadora de transtorno mental ou não é portadora de transtorno mental. Algumas vezes que nós conversamos aqui sobre alguns casos escabrosos que acontecem por aí, né? Então, filho recentemente esse agora de uma psicóloga que tinha uma relação com um ex-drogado, aplicaram um excesso de insulina na criança, no filho dela, depois jogaram o corpo no rio. E aí depois ficaram preocupados com a perca da criança, essas coisas, assuntos assim que estão no cotidiano. Né? Nós já conversamos várias vezes sobre isso, né? Assim, a gente, quando a gente fala sobre isso, geralmente vem a pergunta: esse povo é doido? Né? Assim, eles têm um transtorno mental? Né? Assim, ou os advogados utilizam isso para poder trazer algum benefício para aquelas pessoas, né? Dizendo que eles eram portadores de transtorno mental. Né? Assim, ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente e ela, durante o período de internação, o marido dela, né, assim, usou o fato dela estar internada para ela assinar alguns documentos. Né? E ela assinou os documentos, né, assim, na boa fé, né, assim, que ela, apesar ela estava internada por depressão, alguma coisa assim, né, assim, então ela assinou os documentos. Aconteceu que depois da internação eles se separaram. E aí hoje ela pergunta, né, assim, naquele período que eu assinei os documentos, que eu estou sendo lesada, porque eu assinei aqueles documentos naquele período que eu estava internada, né, assim, eu posso dizer que, pelo fato de eu estar internado, eu não sabia o que eu estava fazendo? Né, assim, então, o advogado vai utilizar isso. Né, assim, olha, ela estava internada, estava fazendo um tratamento psiquiátrico, né, assim, então ela não tinha o que o pessoal do direito fala, né, assim, o discernimento, né, assim, para fazer realmente assinar aquele papel naquele momento. O senhor falou uma coisa extremamente importante. Quando as pessoas estão deprimidas, elas querem sair da doença e às vezes começam a fazer coisas que não são do comportamento delas, ou até mesmo assim. Quando uma pessoa está deprimida, é o momento dela não tomar decisão, procurar o tratamento e não se envolver, porque, como o senhor mesmo disse, uma pessoa deprimida, ela perde essa capacidade do discernimento, né? Só que as pessoas acham que ela está deprimida, aí ela tem que reagir, aí ela vai, fala, faz coisas que não é do comportamento dela. É correto essas pessoas fazerem isso para provar que não estão deprimidas? Elas agem muito mais pelo impulso do que propriamente pela razão? Não, isso acontece, né? Assim, inclusive tem um e-mail aí que a pessoa diz que faz atividade física para poder melhorar, se tem, né? Assim, as pessoas fazem de tudo, né? Assim, antes de chegar no psiquiatra, né? Assim, eles tentam fazer de tudo para chegar, antes de chegar no psiquiatra. Um estado depressivo grave, né, assim, um estado depressivo grave pode levar a pessoa a ter dificuldade de discernir o que ela está fazendo. Né, assim, então, um estado depressivo grave, a pessoa tem como sintoma principal, né, assim, uma inibição psicomotora, ou seja, o pensamento está lento, ela não tem ânimo para fazer nada. Né, assim, então, essa inibição psicomotora, né, assim, também traz dificuldade na hora do julgamento, do discernimento. Né, assim, então, né, assim, isso que eu estou fazendo é o adequado para quem está deprimido, né, assim, que está muito deprimido. Eu estou falando de depressão grave, né, assim, ela pensa que nada tem solução na vida dela. Nada faz sentido para ela. Ela quer se livrar de qualquer tudo. Aí tudo, do jeito que vier, está tudo bem, eu não estou importando, nada faz sentido mais. Né? Assim, o que eu quero mesmo é acabar com a minha vida, eu quero morrer. Né? Assim, então, para mim, tanto faz assinar isso como não tanto faz, eu nem ler,
né, assim, aquilo que vai assinar. Então, o estado depressivo pode, sim, um estado depressivo grave, né? Porque a gente fala de estado depressivo leve, moderado e grave, né? Então, o estado depressivo leve, muitas vezes é confundido com preguiça. A pessoa fala, não, você está com preguiça. Não, você não precisa tomar remédio, não, porque você é só você sair, passear, fazer uma viagem, que volta que isso a questão melhora. do estigma, né? Então, não é doença, né? Estado depressivo leve não é doença, né? Mas uma pessoa, por exemplo, com uma crise de pânico, ela não dá conta de pensar em outra coisa, a não ser aquilo que vem na cabeça dela, que geralmente acompanha o estado do pânico, que é a ameaça da morte. Eu vou morrer agora. Não adianta você falar para ela, olha, você não vai morrer, isso você está tendo uma crise de ansiedade, de pânico, daqui um pouquinho você está melhor. Então, nesse momento da crise, a pessoa está incapacitada de fazer um juízo crítico, né? Assim, porque ela vive a crise, ela está vivendo a crise. Eu estou falando de doenças que não têm envolvimento de sintomas psicóticos, né? Assim, então, quando a gente fala, por exemplo, de depressão grave, grande parte das vezes a depressão grave é acompanhada de sintoma psicótico, né, assim, que a pessoa perde a capacidade, né, assim, de colocar o pé na realidade, né, assim, ela perde esse contato com a realidade. E eu falei, você só pensa em morrer, né, assim, aquela pessoa está na depressão grave, a única coisa que vem na cabeça dela, a única solução é a morte, nada mais faz sentido na minha vida. Vira uma obsessão. Vira uma ideia fixa, né? E às vezes até ela escuta vozes dizendo, você tem que morrer, você não presta, você não fez nada que prestou na sua vida, então o melhor é você morrer, né? Então isso são sintomas psicóticos, né? E aí, mais ainda, que a pessoa perde mais a capacidade de discernimento, né? Assim, porque a psicose tira a pessoa da realidade, né? Assim, então, quando a gente fala de uma psicose muito grave, a gente está falando da esquizofrenia. A esquizofrenia é uma psicose muito grave, né? Assim, a pessoa fica totalmente fora da realidade. Não adianta você tentar argumentar com ela que aquilo que está acontecendo com ela não é verdade, porque para ela é. E aí o senhor toca num assunto importante, e por parte das autoridades que comandam a saúde no Brasil, uma orientação, inclusive, um dos motivos que eu acho que talvez as pessoas tenham essa admiração pelo senhor, é justamente pelo fato do senhor ter essa capacidade de encarar e responder esse problema. Não se fala e não se discute sobre a questão do suicídio. Inclusive, a família esconde, os jornais não publicam. É proibido, né? É proibido. As autoridades, assim, nessa área clínica, acham que se falar sobre esse assunto, você vai induzir as pessoas ao suicídio, quando, na verdade, penso eu, se estiver errado, me corrija, eu acho que a gente tem que ter um debate saudável sobre isso, porque se ninguém disser o que leva e como pode se evitar essa situação, esses números vão aumentando cada vez mais. E eles não são mostrados no histórico de criminalidade, não são encarados como atentado contra a vida, como homicídio, latrocínio, essas coisas. Eles não entram nessas estatísticas, né? E aí o senhor tem essa capacidade de falar com muita fluência, conhecimento sobre essa questão do suicídio. Olha, né, assim, o suicídio, apesar da gente não ver, né, assim, mas existe, aqui em Goiânia mesmo, tem uma organização que é para trabalhar só a questão de suicídio, né, assim, então a gente não vê falar sobre isso, né, assim, o nome dessa associação chama Intervir, né, assim, que está ligada à Universidade Federal, né, assim, e a pessoa que comanda lá a Intervir é uma das professoras da Faculdade de Medicina, né, assim, então é um serviço muito bom, mas a gente não vê falar sobre isso, né, assim, então, como você falou, o suicídio é um crime,
É um crime que a pessoa faz contra ela mesma, mas é um crime. Isso, todo suicídio vai para a delegacia, né, de homicídios. E é pesquisado. E assim, a polícia vai atrás para saber realmente o que aconteceu, por que é que aconteceu aquilo. Porque muitas vezes a pessoa é suicidada, né? Assim, ela não suicida, ela é suicidada. Exato. Né? Assim, então aí a polícia tem que ir atrás mesmo, né? Assim, mas não entra, realmente não se fala. Né? Assim, e é uma situação que cada vez que passa, ela vai ficando mais comum. Né? Assim, hoje é muito comum a gente ouvir falar que adolescentes, pré-adolescentes suicidou. Inclusive, né? Assim, recentemente nas redes sociais, uma menina que teve um vídeo dela, não essa, mas uma outra, essa agora está na justiça, mas uma outra, que ela teve um vídeo colocado na internet, ela despediu-se da mãe nas redes sociais e cometeu o suicídio, ou seja, avisou para todo mundo que ia cometer o suicídio. Ninguém levou a sério, né? E ela terminou falando, estou indo, adeus. Então, cada dia que passa está tendo mais adolescentes que suicidam e crianças, né? Assim, o impressionante é isso, que até crianças também suicidam, né? Então, eu tenho um pacientezinho meu hoje, ele já afastou do meu consultório, mas ele tinha 11 anos de idade, né? Assim, a mãe dele pegou ele dentro do armário, né? Assim, se enforcando com a gravata do pai. Né? Assim, então ele estava pendurado dentro do armário na gravata, né? Assim, 11 anos. Nós tivemos, doutor, o senhor até participou comigo aqui, vou fazer uma pergunta breve, porque se tem os e-mails, é você que mandou os e-mails, depois do intervalo o doutor Manuel responde os e-mails. Mas assim, a forma de tratar, por exemplo, aquele caso, aquele grupo lá, de que uma pessoa suicidou, aí o outro amigo, como prova de amor, fidelidade, paixão, essas coisas, também se matou. A imprensa todinha, ela deu um destaque a uma questão emocional e não a um distúrbio, né? Porque, como o senhor já mesmo disse, né? Uma pessoa sã, ela quer vida, ela não quer tirar a vida. Mas essa forma da imprensa, desses grandes casos que fogem ao controle e acabam repercutindo, essa forma de dar uma visão correta de que era uma doença, depressão, e não uma atitude de um ídolo, isso atrapalha o trabalho do psiquiatra e potencializa naquelas pessoas que já têm essa ideia também o fato de se meu ídolo fez, eu faço? Não, potencializa e atrapalha, né, André? Porque né, assim, o suicídio só acontece em pessoas que estão deprimidas. Eu vou corrigir. Não é só acontece, né? Na maioria dos casos. Na maioria dos casos acontece em pessoas que estão deprimidas e muito deprimidas, né? Existe pistas, né, assim, que a pessoa fala, hoje eu estou com uma vontade de sumir do mundo, né, assim, desaparecer, não quero ver ninguém. Isso, além de ser um comportamento depressivo, é também a primeira ideia, que a gente pode dizer assim, de suicídio. Se tivesse um buraco, eu ia enfiar nesse buraco e não ia ninguém, né? Assim, se Deus me levasse, seria ótimo. É uma progressão da ideia de suicídio. Aí chega no momento em que fala, não tem jeito, o melhor é eu morrer mesmo, acabar com a minha vida, isso tudo acaba, isso tudo desaparece, né? Então, a progressão é que a gente quem tem uma pessoa deprimida dentro de casa, tem que estar muito atento, porque aquela história que cachorro que late não morde, cachorro que late morde também, né? Então, a pessoa que em algum momento ele vai morder. Avisa que vai morrer e aí acaba morrendo. Então, assim, tem outros transtornos que estão, assim, que a pessoa suicida também, né? Assim, por exemplo, a esquizofrenia, a pessoa não é tão comum quanto a depressão, a pessoa suicida. Tem um transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade emocionalmente estável, principalmente numa forma chamada borderline. São dois tipos, borderline e o impulsivo. Então, principalmente nessa forma, as pessoas tentam muito suicídio, tem uma história de automutilação, e aí a família não acredita quando vê a pessoa tá morrendo, né?
Então a gente tem que estar sempre atento, porque a pessoa que anuncia que vai morrer, morre. Mas se ficar atrás, não, isso aí é porque brigou com o namorado, né? Assim, isso não... Chantagem emocional. É chantagem emocional, né? Assim, isso as pessoas... Se passar por coitadinho. Passar por coitadinho. Então, são várias coisas que falam e que acaba não levando para a doença mental, né? Fala, não, peraí, se a pessoa suicidou, e eu insisto nisso, a pessoa que suicida, ela está com transtorno mental, né? Assim, não é nenhuma outra coisa a não ser transtorno mental, seja ele qual for, né? Assim, se for esquizofrenia, depressão, o borderline, né? Assim, mas é transtorno mental. Quem está sadio não pensa em acabar com a própria vida, né? Assim, então, quando a gente leva só pelo lado emocional, como você estava falando, isso você está se referindo à história daquele cantor, né? Isso, né? Então, aí você está prestando um desserviço, né? Assim, não, peraí, a pessoa suicidou, né? Assim, porque pela paixão, pelo amor, pelo e que de determinada maneira acaba sendo um transtorno mental, né? Uma paixão que você não sabe controlar e que você afeta, acaba com a sua vida em função da paixão, né? Assim, então isso é um transtorno mental. Ok. Doutor, eu tenho que fazer um breve intervalo comercial, até mesmo em função dos nossos patrocinadores, o pessoal todo, mas a seguir, já deixa a primeira pergunta, doutor. Escrevi este e-mail porque ouço com certa frequência a pergunta, ainda toma remédio? E algumas vezes a questão vem acompanhada de sugestões, mas por que você não faz mais exercício para parar com isso? Já tentou ficar sem tomar? Isso não é mania do seu médico? Aí a pessoa fala aqui, doutor Manuel, bombardeada com essas perguntas, queria que o senhor me ajudasse a conviver com isso. Doutor Manuel responde a esses e outros e-mails que foram enviados logo depois do intervalo. Um instante só. Suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. De volta com o Jornal Argumento, desculpe, aqui pela TV Capital, canal 32, né, tendo a alegria de receber aqui o Dr. Manuel Dias Reis, ele que é médico especialista nessa área de psicologia e psiquiatria, né? Desculpe, psiquiatria. E vamos agora responder aos vários e-mails que foram enviados durante esse tempo que o Dr. Manuel não pôde comparecer aqui ao programa. Dr. Manuel, já disse que todas as pessoas pediram anonimato, para não citar os nomes, e apenas elas reportam as situações e pedem orientação ou até mesmo como se comportar diante desses fatos. O primeiro está aqui. Escrevi este e-mail porque ouço com frequência a pergunta, ainda toma remédio? E algumas vezes a questão vem acompanhada de sugestões, mas por que você não faz mais exercício para parar com isso? Já tentou ficar sem tomar? Isso não é mania do seu médico? Bombardeada com perguntas, queria perguntar ao Dr. Manuel, como conviver com isso? Olha, assim, isso não é só você que passa por esse problema, grande parte das pessoas passa por isso, né? Assim, a gente tem dificuldade, como nós estávamos falando na primeira parte aqui do programa, né? Assim, de reconhecer a doença mental como uma doença. E muitas vezes o preconceito está mais ligado a isso, e esse preconceito acaba fazendo um estigma aquela pessoa. Mas doença, quando a gente vai falar de doença, né, assim, nós não falamos de doença, quando o médico fala, né, assim, de doença, a gente não fala de doença pelo que eu acho,
se o André fosse médico, pelo que o doutor André acha. A gente tem diretrizes, assim, a Organização Mundial de Saúde criou uma classificação que a maior parte das pessoas já deve ter ouvido falar, que é a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Essa classificação internacional de doenças, ela tem a finalidade de universalizar o diagnóstico. Então, se você vai no Dr. Manuel, se você vai no Dr. André ou no Dr. José, com os mesmos sintomas, você tem que receber o mesmo diagnóstico, né? Então, o médico não parte de um eu acho que é isso. Ele parte de diretrizes que são estabelecidas principalmente pela Organização Mundial de Saúde. Não é uma caixinha de dados assim fechado, né? Assim, não é assim, porque eu, Manuel, sou uma pessoa diferente do André, que é outra pessoa, da esposa do André, a Nayara, é uma pessoa totalmente diferente. Apesar de que com os mesmos sintomas, a gente tem a característica da pessoa, né? Então, você tem que levar em conta essa característica da pessoa para você poder dar o diagnóstico. Mas, em princípio, a gente tem que seguir as diretrizes diagnósticas que são estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, né? Hoje, os manuais de psiquiatria, todos eles vêm com essas diretrizes, né? Assim, você tem, descreve a doença, tratamento, tudo, e tem a diretriz de diagnóstico. Para você dizer que uma pessoa está deprimida, que hoje nós estamos falando mais da depressão aqui, né? Então, para dizer que uma pessoa está deprimida, né, o primeiro critério é a perda do prazer de viver. Se de uma forma ou de outra a pessoa chega e fala assim, doutor, olha, eu não tenho tido muita vontade de viver, eu quero só ficar na cama, né? Assim, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de sair com meus amigos, ou sair com a minha família, né? Assim, então, essa perda do prazer de viver é o primeiro critério em dizer que a pessoa está doente, né? Então, não é o médico que inventa a doença, né? Assim, é o paciente que traz para a gente os sintomas. Chega, doutor, eu não consigo trabalhar, eu só choro, eu tenho uma angústia, né? Assim, às vezes me passa na cabeça a ideia de que é melhor eu morrer, né? Assim, então uma tristeza muito grande, né? Se eu quero ficar só deitada, não levanto. Então, o paciente traz para o médico os sintomas. Aí o médico identifica esses sintomas através de diretrizes, né? Assim, ou de um questionário, né? Assim, identifica, dá o diagnóstico, olha, você está deprimido, né? Então, para a depressão existe tratamento, e o tratamento para a depressão basicamente é remédio e psicoterapia, né? Então, não é o que o médico quer, isso é o que está em tudo quanto é manual, a gente aprende na faculdade de medicina isso, né? E essa questão, doutor, como ela fala aqui, ainda toma remédio, Então. Mas por que você não faz mais exercício e para com isso? Já tentou ficar sem tomar? Isso aí estimula a pessoa a abandonar o tratamento? Estimula, lógico. E como é que a pessoa luta com isso? Contra isso? É estigma também, né? É estigma. Quem não conhece a doença fica acha falando que aquilo não, você pode se livrar, você vai fazer atividade física. Olha, atividade física é excelente, né? Assim, eu estou na academia todo dia de manhã, né? Assim, então, né, assim, para o corpo é muito bom, para a cabeça é muito bom, mas não é tratamento. A gente tem que entender que tem determinadas coisas não é tratamento. Você passear, né, assim, sair de férias, né, assim, é muito bom, mas não é tratamento. Então, o tratamento preconizado é remédio e psicoterapia. O remédio hoje, os remédios para depressão hoje, são remédios que a maioria deles não apresenta efeito colateral nenhum. A pessoa não fica bobada, não fica lesada, não fica, né, assim, não tem nenhuma lesão, não vai ficar dependente do tratamento, do remédio, né? Assim, então, não fazendo o tratamento, corre um sério risco de morte. Assim, quando se trata de depressão, a pessoa corre sério risco de morte. Em psiquiatria, nós temos duas situações que levam à morte. A primeira delas é a depressão. A segunda é aquela doença que a pessoa fica sem comer, vai ficando magrinha,
anorexia nervosa e que a pessoa chega a morrer. Né? Assim, então, mas depressão tem que ser tratada como uma coisa séria. Não é, não, você vai passear que resolve o seu problema. Não resolve, doença não resolve com passeio, com atividade física, tudo isso é muito bom. É a mesma coisa de falar, mas uma pessoa que tem problema de câncer, vai passear que você sara. Então, você sara de câncer, você sara de diabetes, né? Parando com insulina, você vai morrer, né? Exato. Né? Assim, então, a doença mental é do mesmo jeito. Esse é um estigma e preconceito daquelas pessoas que não entendem que isso aí é uma doença. E como é que a pessoa deve reagir? Ela deve ficar em silêncio, não entrar na discussão, não tentar justificar e seguir a recomendação médica, ou às vezes, quando ela começa a debater, ela acaba sendo influenciada de forma negativa a abandonar? Pois é, isso é uma situação muito difícil, né? Assim, porque se você não tem, né, assim, o apoio da família, no caso de depressão, você corre muito risco, né? E não é raro não, né? Assim, a família não dá apoio, né? Assim, é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Assim, tem muitas famílias que vão totalmente contra o tratamento. A gente tem um e-mail aí de uma pessoa que o marido, né, assim, fala, meu filho não é doido, você não vai levar meu filho para esse médico, porque esse médico deve ser mais doido do que os outros, né, assim, fica passando esses remédios para o meu filho. Né, assim, isso é falta de informação. Né, assim, eu entendo que seria muito mais fácil para a gente da área de psiquiatria se a gente tivesse possibilidade de mostrar o diagnóstico, né? Pegar uma chapa, como diz o pessoal, né? Assim, tá vendo aqui? Né? Assim, isso daqui é a depressão. Uma ultrassom, um exame de sangue, né? Assim, você está vendo isso aqui? E os médicos buscam isso, né? Assim, então, eu atendi essa semana, né? Assim, uma senhora que até é de Brasília. Né, assim, ela veio e me dizendo o seguinte, tá, o filho dela que estava em tratamento, não, porque ela foi no consultório médico, aí o médico fez um eletroencefalograma, isso lá em Brasília, e tá vendo aqui, ó, isso aqui é sinal de hiperatividade. Né, assim, então eu vou passar a Ritalina para você, porque isso é sinal de hiperatividade. Não tem exames que comprovam a doença. Né, assim, o diagnóstico psiquiátrico, ele é eminentemente clínico. A gente tem que conversar com o paciente, a gente tem que escutar o paciente, juntar os sintomas para a gente poder dar diagnóstico. Exames complementares, eles podem auxiliar ou não no diagnóstico. Né? Um exame que o psicólogo faz, que é o neuropsicológico, pode ajudar o diagnóstico, mas não é o definitivo. Fazer uma ressonância magnética, hoje a gente tem ressonância magnética sofisticadíssima, né, assim, que vê a função cerebral, não é diagnóstico. O diagnóstico é eminentemente clínico, do mesmo jeito que é da depressão, né, assim, da esquizofrenia, né, assim, do TDAH, né, assim, ele é diagnóstico clínico e baseado naquilo que eu falei, que é principalmente a CID, a gente leva muito em conta o Manual de Estatística lá da Associação Psiquiátrica Americana, que é o DSM. Então, a gente tem que basear nisso para você poder dar um diagnóstico, levando em conta a característica da pessoa. Tem aqui, já que o senhor falou, tem um filho com TDA. Assisti o senhor falando sobre isso. Inclusive, sou paciente e o senhor passou um medicamento. Meu marido não deixa usar, faço uso escondido. Tenho receio de falar sobre isso no seu consultório, pois meu marido fala que nosso filho não precisa de medicamento e o meu filho já se convenceu disso. Quero voltar, mas sem o meu filho, pois ele mesmo não quer ir mais. Ele fala que não está louco. A dificuldade que a gente encontra, né, vou insistir nisso, é da gente poder comprovar com exames, né, assim, que a pessoa tem uma doença, né? Embora, André, hoje seja muito mais fácil, hoje as pessoas procuram muito mais o consultório psiquiátrico, né, assim, do que há uns 30 anos atrás, né? Assim, então, mas mesmo ainda persiste muito essas pessoas assim, não, meu filho não vai tomar esse remédio, né?
né? Assim, a gente tem que conversar, a gente tem que buscar ajuda, por exemplo, se a pessoa é religiosa, né? Assim, de um padre, de um pastor, ou de um parente que tenha uma influência maior nessas pessoas, para poder chegar e falar, olha, precisa, porque a doença é muito mais grave do que o remédio. Muitas vezes a pessoa fica com medo de tomar o remédio, né? Sem esse remédio para o TDAH, por exemplo, as pessoas, não, você vai, está dando droga. Não é droga. Dando né? droga para criança já, né? Desde pequena. Pois é, muitas vezes a pessoa fala assim, você não vai tomar esses remédios, não, é droga com um copo de uísque na mão, né? Uma cerveja na mão, e acha que a cerveja não é droga, mas o remédio é. Exato. Né? Assim, então é difícil a gente contornar essa situação. Eu falo sempre que a gente tem que conversar, né? Assim, e aí quando não tem jeito, né? Assim, buscar ajuda de pessoas que possam influenciar a cabeça dos parentes, né? Assim, para poder ajudar. Mas o grande problema da gente é aquela pessoa que está doente e que não reconhece que está doente. Esse é o grande problema. E no caso da criança, fica pior porque ela é sugestionável e quando o pai fala que ela não está doente, Bem, aí ela então. acredita que aquilo lá é uma verdade absoluta. O pai está falando, eu não sou doido. Assim, minha mãe está querendo que eu seja doido, a professora está querendo que eu seja doido, mas eu não sou doido. Doutor, o senhor falou sobre esse assunto, tem outro e-mail aqui. Doutor, sou casada, tenho 48 anos, mas sempre estou brigando com meu marido, meus 4 filhos, meus sogros e todo mundo. Ganhamos bem, mas não conseguimos nos organizar. Sempre vou à igreja pedir a Deus ajuda, mas de uns tempos para cá não está funcionando. Estou muito irritada. Quando me dizem, olha para trás, digo, não tenho nada com os problemas dos outros, mas não quero tomar remédio e nem ir aos médicos. Não quero que me vejam como louca. Pois é. Assim, quem sabe se for numa psicóloga não ajuda? Né? Assim, fazer uma psicoterapia, né? Esse estigma, esse negócio de ir ao médico já é uma confissão de loucura. De loucura, esse é o grande problema, né? Assim, embora eu insisto muito que hoje mudou muito, né? Assim, a gente escuta muitas pessoas falar assim, nossa, mas tem tanta gente depressiva hoje, né? Assim, aumentou demais, né? Assim, o número de depressão, não é, doutor? Eu falo, não aumentou. Se você for olhar as estatísticas oficiais, você vai ver que a porcentagem de pessoas depressivas continua a mesma. Né? Assim, mas a questão o que é? Que as pessoas estão tendo mais consciência do que é a doença e estão tendo menos medo, vamos dizer assim, de procurar o psiquiatra. E às vezes procuram primeiro a religião, a fé, para depois... Aquela pessoa lá no terreiro, né? Assim, então vai benzer, né? Assim, vai no cardiologista, né? Assim, procura clínico geral, assim, para chegar passa pelo neurologista, né? Assim, então para poder chegar depois no psiquiatra, né? A gente fica feliz, doutor, porque depois que o senhor começou a vir aqui à TV Capital, esse assunto ele passou a ser comum. As pessoas me abordam na rua, mandam e-mails, essas coisas assim. Então isso aí é um bom sinal, né? Pelo menos assim, as pessoas estão entendendo que isto é uma doença e que existem profissionais que tratam e curam, né? Aí tem aqui, doutor Manuel, me sinto doente, tenho tonturas, falta de ar, taquicardia, entre outras coisas. Uma vez assistindo ao programa, vi o jornalista André Marques entrevistando um médico sobre diabetes. Pensei que estava, só que faço os exames e não mostra nada. Porém, o que sinto não passa. Porque pode ser de ansiedade, né? Esses sintomas que essa pessoa apresenta... Ela fala que se sente doente, tontura, falta de ar, taquicardia... São sintomas comuns de ansiedade. Né? Assim, então, o coração bate rápido, né? Assim, a sensação de que falta de ar, porque vem só até aqui o ar, né? Assim, então, a pessoa tem isso, tremores, né? Assim, mão fria... Né? Assim, isso são sintomas de ansiedade. Por isso que ela vai no cardiologista, no endocrinologista, né? Assim, e não acha nada. E aí é a questão da pessoa, como é que ela se comporta diante de uma situação dessa? Eu não tenho nenhum problema, mas eu estou doente.
ou me sinto doente. Me sinto doente. Aí a pessoa fala, não, isso é coisa da sua cabeça, isso aí E é da cabeça mesmo, quando é da ansiedade, né? É da cabeça mesmo. Mas eu acho que deve procurar um especialista, no caso, um psiquiatra, né? Assim, a gente, né, assim, o psiquiatra não morde, não, pode ir lá que vai ser bem tratado, né? Porque são sintomas de ansiedade, né? Se a não ser que tenha outros sintomas agregados a esse que essa pessoa descreve, né, assim, mas isso que foi descrito são sintomas de ansiedade. Essa sensação de estar doente é muito comum de transtorno mental. Você tem a sensação que alguma coisa não tá bem, não está fluindo, aí você vai, o coração bate rápido, você vai no cardiologista. Né? Assim, aí não tem nada. Você fala, não, mas peraí, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Aí você está perdendo peso, está ganhando peso, aí você vai no médico, no endocrinologista, também não acha nada, não tem nada de anormal. Mas o endocrinologista vai falar, não, você ganhou peso, eu vou passar um remedinho aqui para você vai ficar mais tranquilo, que esse aumento de peso pode ser por conta de tensão, né? Aí passa lá um ansiolítico, que em vez de encaminhar para o psiquiatra, ele mesmo passa, né, assim, o antidepressivo, né, assim, mas o especialista indicado é o psiquiatra. Mas por enquanto, doutor, eu agradeço imensamente. Nós estamos gravando o programa num sábado, onde teoricamente o senhor teria o seu descanso merecido, mas assim, eu sempre falo que o senhor é um sacerdote da profissão. Então o senhor abriu mão do lazer para vir aqui nos ajudar a tentar explicar para as pessoas que para alguns problemas ou para muitos problemas existem solução, é só procurar um profissional, que a vida ela é muito importante e um profissional ele consegue dar mais visão à vida, que é um dom de Deus, né? E principalmente a saúde mental, que é o mais importante. Em nome de todos os telespectadores aqui da TV Capital, agradeço imensamente pela entrevista e também pela consulta. Olha, André, eu também fico satisfeito de estar aqui, como eu disse no início, né? Assim, eu tenho recebido manifestação de carinho, né? Assim, das pessoas falarem assim, olha, eu tenho visto o senhor na televisão, né? Assim, até de madrugada, doutor, você está na televisão. Que é o momento, vamos falar sobre isso, porque é o momento onde a pessoa se sente mais só. Então, eu fico muito satisfeito com esse carinho que as pessoas têm demonstrado, né, assim, e pela confiança que a partir daí muitas pessoas têm me procurado no consultório, né, assim, então eu fico muito satisfeito e é um prazer estar aqui e sempre que possível vou estar aqui novamente. Ok. A todos vocês, nosso muito obrigado. Conversaremos em breve novamente com o Dr. Manuel Dias e você pode continuar mandando seu e-mail aqui para a TV Capital, para o Jornal Argumento, que a gente vai repassar com muito carinho. A todos vocês, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.